Olá! O relatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019 foi apresentado na Comissão Mista de Orçamentos com a proposta de que as despesas com o custeio administrativo sejam reduzidas em pelo menos 10%. A expectativa é de que a LDO seja votada pela comissão e depois pelo Congresso ainda na quarta-feira. Os saldos negativos nas contas do governo desde 2014, o aumento da dívida pública e a previsão de que o déficit continue até 2021 no país levaram o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem, senador Dalírio Beber, a propor uma série de medidas de controle dos gastos na Comissão de Orçamento. Não queremos transportar para o ano de 2019, para um governo que nós ainda não sabemos quem será, porque emergirá da eleição de outubro, mais dificuldades do que aquelas que nós já temos hoje. E permitir que o novo governo, interagindo com o Congresso Nacional, possa encontrar, de fato, digamos, as melhores regras para a superação do grau de dificuldades que vivemos. O relatório foi lido nesta quarta-feira na CMO. Ele propõe a redução de 10% das despesas com custeio administrativo. O texto acaba com a criação de novos cargos públicos, corta o aumento das verbas de gabinetes de parlamentares e das remunerações de servidores públicos, proíbe a aquisição ou reforma de residências oficiais de membros dos 3 poderes e de ministros de Estado, reduz a concessão de novos incentivos fiscais e ainda limita a contratação de servidores a situações específicas, como para concursos com prazos de nomeação vencendo em 2019 e para cargos nas áreas de saúde, educação, segurança pública e defesa. Estamos tentando valorizar as áreas sociais para que estas não sofram nenhuma solução de continuidade em seus programas de prestação com qualidade daquilo que é desejado pela população brasileira. Não interessa, digamos, ao funcionalismo público, não interessa, digamos, ao setor produtivo brasileiro, não interessa para nenhum brasileiro viver no país com esse grau de dificuldades. O relator explicou que a elevação das despesas, caso a LDO passasse da forma como previa o texto do governo, seria de 10 bilhões e 600 milhões de reais. Ele falou também quanto o país pode arrecadar com a redução de incentivos fiscais no próximo ano. Nós temos hoje uma previsão de que o montante de renúncias fiscais para o ano de 2019 alcance mais de 300 bilhões de reais. Portanto, estabelecemos que até dia 31 de março do ano que vem, o novo governo deve apresentar ao Congresso um plano de tal forma que estas isenções, esses incentivos, eles sejam reduzidos e alcance, ao final do decênio, os 2% do PIB. Dalírio Beber também se mostrou preocupado com o aumento da dívida pública. Nós temos estados brasileiros que já nem o salário conseguem pagar. Diferentemente, digamos, do setor público, onde nós podemos continuar emitindo papéis. Ou seja, aumentando a nossa dívida pública. Mas isso também está chegando no seu limite. Não é possível rolar uma dívida que hoje chega a mais de 75% do PIB brasileiro. Ou seja, são aí mais de 5 trilhões de reais, que é a nossa dívida que deve ser rolada diariamente. O texto aprovado pela Comissão de Orçamento mantém a mesma meta fiscal prevista pelo Executivo, de 139 bilhões de reais negativos para o governo central, que é formado pelo Tesouro Nacional, Banco Central e pela Previdência, e de 3 bilhões e meio também no vermelho para as estatais. Para 2020 e 2021, os déficits previstos são de 110 bilhões e de 70 bilhões de reais. A expectativa é de que o projeto seja votado na Comissão de Orçamento na próxima quarta-feira e também em sessão do Congresso, convocada pelo presidente Eunício Oliveira para o mesmo dia. Bom, vamos falar um pouquinho dessa situação que a gente viu na reportagem da crise econômica e das contas do governo com Vinícius Amaral, que é consultor de orçamentos do Senado. Seja bem-vindo, Vinícius, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Bom, você acompanhou, coordenou o trabalho técnico da elaboração desse relatório, né, do começo ao fim. É um relatório que sai muito duro, a gente pode dizer que é o relatório mais duro de orçamento que a gente tem previsão aí, que a gente tem visto aí nesses últimos 10 anos, né? Isso, Antônia, isso é muito interessante.
Porque nós que estamos já há vários anos acompanhando a LDO, nós vemos como a LDO progressivamente ela começa a tentar dar respostas à situação das contas públicas, né? Então, especialmente a partir da LDO de 2016, que foi elaborada durante o ano de 2015, nós vemos a LDO cada vez mais incorporando certas vedações, certas restrições que visam, de alguma maneira, sinalizar, trazer alguma medida para a contenção do déficit nas contas públicas. E esse ano, certamente, houve fatos novos que justificam que as medidas da LDO sejam mais rigorosas. Uma delas é a questão da regra de ouro, por exemplo. É o segundo relatório com a regra de ouro. É a primeira vez em 30 anos que a LDO está dispondo sobre a regra de ouro. Porque é a primeira vez, desde que a regra foi introduzida na Constituição de 88, de que existe a perspectiva de que a regra de ouro não venha a ser cumprida justamente em função do elevado déficit do governo. É o segundo relatório com o teto, né? Eu me confundi, com o teto, Sim. Né? E o teto também influi na questão da regra de ouro, do cumprimento da regra de ouro, né? Ele influi, mas a regra de ouro tem outros fatores que a influenciam, né? Então, no caso, o teto, por exemplo, ele só se aplica a despesas primárias, né? Que são as despesas que não são ligadas à dívida. Já a regra de ouro, ela é afetada por despesas financeiras também. Todas as despesas correntes afetam a regra de ouro. Então, inclusive, a previsão para os próximos anos é um pagamento muito elevado de juros, o que é um dos fatores principais que está dificultando o cumprimento da regra de ouro. Então, vamos nessa questão do pagamento de juros. Na verdade, quando a gente vê o déficit primário do governo, que é o déficit das contas do governo central, como a Karine mostrou na reportagem, esse déficit, ele é grande, mas ele não é tão grande. O déficit fica grande mesmo, é o déficit nominal, que é quando entra o pagamento dos juros da dívida. O teto, ele limita as despesas, mas ele não limita o pagamento de juros da dívida. Então, todo superávit que se fizer vai para o pagamento do juro, que continua crescendo. O projeto da LDO, esse relatório, ele sinaliza alguma forma de se tentar resolver esse problema, que esse é o problema central do déficit público brasileiro? Justamente. É no momento em que entram várias medidas que tentam reduzir o déficit, né? Ele tenta ao menos reduzir o que está pressionando, um dos fatores que está pressionando a questão dos juros. Você tem daí dois fatores que se movem, né? O próprio crescimento da dívida em função dos juros aplicados nela, mas aí é uma medida que está muito mais a cargo do Banco Central. A LDO não tem um mandato específico para dispor sobre esse tema, e você tem o próprio déficit primário que vai aumentando a dívida também. E para você ter ideia, segundo o último relatório que o Tesouro Nacional divulgou a semana passada, a previsão para os próximos 4 anos é de um aumento de quase R$1 trilhão na dívida só para pagar a despesa corrente. E como é que se resolve esse problema? Porque, assim, a gente está tendo um relatório muito duro, né? Como é que a gente vai resolver a questão de investimento com um teto de gastos, com um corte? Esse relatório saiu um pouco mais restrito, mais duro do que veio do próprio governo. O Congresso esse ano não previu, por exemplo, um aumento, né, de arrecadação, né, que normalmente se faz. Sim. Por que o Congresso foi tão mais restrito do que o próprio governo esse ano? Sim. Um dos pontos mais importantes do relatório, eu diria, Antônia, é justamente se tocar na questão das renúncias fiscais. As renúncias, elas assumiram um montante muito elevado no país, elas estão em torno de 300 bilhões de reais ao ano. Isso paga o déficit primário, né? Paga o dobro, o dobro do déficit primário. Né? Claro, dificilmente todas elas seriam eliminadas, mas se metade delas, por exemplo, se nós convergíssemos para um padrão internacional, que é de ter 2% do PIB em renúncias, nós temos 4% hoje em dia, ou seja, se fosse a metade, nós já zeraríamos o déficit primário e sobraria um pouquinho ainda, que é justamente uma das medidas que faz parte do relatório, que é este plano, então, que o governo deve encaminhar ao Congresso até 31 de março do ano que vem, e que monte um cronograma de redução das renúncias tributárias para que em até 10 anos esse montante seja reduzido a 2% do PIB. Então, nós estaríamos aí num padrão internacional. Então, o próximo governo entra com um relatório, com um orçamento, certamente, porque a LDO é a base, né, para o próprio orçamento, para o projeto de lei orçamentária do ano que vem. Já entra com um orçamento restrito e com uma obrigação indigesta, que é cortar financiamentos que são feitos, são financiamentos indiretos para a indústria, para a agricultura. E vai ter pouco tempo para isso, né? Na verdade,
verdade, essas medidas elas acabam não restringindo, elas acabam aumentando a liberdade do governo, porque no momento em que eu reduzo renúncias, eu aumento receita. Se eu aumento receita, eu posso fazer mais, né, investimentos, posso fazer mais despesas nas áreas que forem selecionadas. Então, claro, é um prazo próximo do prazo clássico de 100 dias, né? E com certeza o governo, desde que vencer as eleições, já terá que começar a se debruçar sobre essa questão, porque não é de uma hora para outra que se monta um plano com este montante, né, com esta ambição de realmente reformar isso que hoje virou um grande problema no sistema tributário, porque não só reduz a arrecadação, mas como cria uma série de distorções na economia em função de tratamentos desiguais que existem no campo tributário. Agora, voltando para o projeto propriamente dito, né, para o relatório propriamente dito que está ainda na comissão, que deve ser votado na quarta-feira. Ele tem uma restrição, ele acaba com a criação, ele não prevê, na verdade, né, a criação de novos cargos públicos, né? Como é que fica isso para a máquina pública, para um governo que vai entrar, sempre pensando, quer dizer, eu tenho insistido nessa questão do governo que vai entrar, porque é de fato o último orçamento, né? Como é que fica um governo que vai chegar e a gente tem concursos em andamento, a gente tem previsão de concursos, como é que fica essa questão? Isso. Os concursos que estão em andamento, eles têm uma disposição no relatório que, caso o prazo final de vigência do concurso seja de 2019, essas admissões elas estão garantidas. Então, isso não é um problema. A criação, na verdade, em geral, nos órgãos, você tem cargos vagos. Então, quando se fala em criar cargos, é criar novos cargos para uma lei. E se há cargos vagos, por que você vai criar novos cargos ainda, né? Os vagos, por exemplo, por aposentadoria, podem ser preenchidos? Nas áreas que foram selecionadas, né? Então, o relatório ele está priorizando aquelas áreas onde há uma prestação mais direta de serviço da União, porque, no fundo, a União não presta muito serviço direto ao cidadão. Quem presta mais serviço são os estados e os municípios, né? O único grande serviço de massa que a União presta é a educação superior, que esse é o serviço principal que ela presta diretamente à sociedade. Mas uma manutenção de algumas áreas do SUS também, né? Sim, mas é pouco em relação ao que estados e municípios participam, né? Então, somente essas 4 áreas, educação, saúde, segurança e defesa, elas ficam mantidas, é permitida a reposição das vacâncias que houve nos últimos 2 anos. Né? Tem também uma restrição, tem uma disputa aí entre Congresso e os outros poderes, né? Tem uma restrição ao reajuste do teto, né? Do teto do funcionalismo, que na verdade é o reajuste do salário dos ministros do STF, que foi pedido, já é o 2º ano que se pede, e a LDO não prevê esse reajuste. Isso. A LDO, é mandato constitucional, ela tem a função de autorizar qualquer reajuste, qualquer aumento de remuneração de cargos públicos, né? Então, hoje nós temos já vários reajustes que foram concedidos, por exemplo, em 2016, foram parcelados e vários desses vão entrar em vigor em 2019. Os parcelamentos podem Os parcelamentos. A LDO não afeta a legislação já aprovada, né? Haveria até, aí só se houvesse uma contestação da lei que deu o reajuste, mas não é o âmbito da LDO. A LDO está, então, tratando dos reajustes que ainda não foram concedidas. Então, ela não estaria autorizando a concessão de novos reajustes a partir da sua vigência. Certo. Outras questões também, e que aí entram aqui na vida do Legislativo, ela veda o aumento das verbas de gabinete de parlamentares e também veda o aumento da remuneração geral de servidores públicos. Vale só para a Executiva essa questão da remuneração de servidores públicos, servidores do Executivo, ou também do Legislativo e do Judiciário? Essa regra se aplica a todos os poderes, né? Se aplica tanto a civis quanto militares, né? que são revisões gerais previstas na Constituição, então não ficam autorizadas essas revisões. Eu sei, Vinícius, que não é da competência nem do governo federal e muito menos do Congresso Nacional analisar os orçamentos dos estados. Cada estado está fazendo o seu mesmo processo, cada Assembleia Legislativa está fazendo o mesmo processo. Agora, esse endurecimento da LDO aqui, essa restrição do uso dos recursos públicos, ela tem se espelhado, você vê, assim, ao longo do processo, ela se espelhar também nos estados? Né, que o senador falou da questão do endividamento, principalmente dos estados, que é mais grave nos estados do que na União.
o que acontece em geral, a LDO da União acaba sendo um modelo para as demais, né? Então, nós já vimos isso há vários anos, medidas que entram na LDO da União acabam sendo, cedo ou tarde, reproduzidas nas LDOs dos outros entes, sejam estados e municípios, né? E essa é uma possibilidade, né? Então, por exemplo, essa questão do tratamento dos incentivos, ela é uma possibilidade constitucional. A Constituição diz que a LDO irá dispor sobre alterações na legislação tributária, mas é uma função que nunca foi muito desenvolvida na LDO, né? Digamos assim, era um potencial que ela tinha de dispor sobre esse tema que nunca foi explorado. Neste ano está sendo explorado e talvez é possível que isso acabe repercutindo, né, em outras esferas, até porque esse é um problema comum. Quando a gente fala desses 300 bilhões, por exemplo, nós estamos falando apenas na União. Na União. Que foi, inclusive, uma recomendação do TCU. Exatamente. Né? O TCU foi muito crítico nesse último parecer que ele deu sobre as contas, sobre esse montante, e além do montante, a forma como não está sendo acompanhado muitas vezes, e muitas dessas renúncias, a maior parte delas não tem nenhum prazo final, são prazos ilimitados, prazos indefinidos. Então, a LDO tenta melhorar, dar mais clareza e transparência para que se possa decidir, porque no fundo é um gasto, né? Essa renúncia, esse recurso que está sendo se renunciando, ele poderia estar financiando uma despesa de educação, da saúde, mas então ele tem que ter uma contrapartida de alguma forma por quem está recebendo esse benefício. Só para a gente ainda seguir um pouquinho essa questão dos estados, a gente teve nos estados a guerra fiscal via renúncia de ICMS. Vocês percebem algum movimento nesse sentido dos estados também reduzirem esses incentivos via renúncia de ICMS? O momento está se buscando uma harmonização disso em nível federal, né? Então, justamente porque começa a crescer a consciência de que a guerra fiscal é uma guerra onde todos perdem, né? Porque acaba havendo quase que um leilão entre os estados para ver quem oferece menos, né? Menos tributo. E, no final, todos acabam perdendo. Então, está se buscando legislação, existe uma comissão na Câmara debatendo esse tema para tentar uniformizar e fazer com que, no todo, os estados percam menos. Agora, é uma das primeiras vezes assim, que eu tenho na memória que o Congresso não faz um recálculo para mais de arrecadação, né? Por que esse conservadorismo tão grande? No caso, o recálculo, ele em geral é feito no processamento da lei orçamentária, né? Não durante a LDO. Mas o que acontece é o seguinte, em função do teto de gastos, esse recálculo de receita, ele acabou perdendo muito da função. Por quê? Porque antes, se era feita uma reestimativa da receita, seja porque houve um fato novo, né, porque se projetou um crescimento maior, esse aumento de receita ele poderia ser utilizado para financiar novas despesas. Com o teto de gastos, torna-se inócuo para fins de aumento de despesa eu elevar a receita. Se eu elevo a receita, o único efeito que tem é eu aumentar o superávit fiscal. E esse superávit vai ser... Ou reduzir o déficit, no caso, Sim, né? no caso, reduzir o déficit, né? Mas essa redução de déficit, o que sobrar, essa arrecadação extra, essa possível arrecadação extra, também é toda usada para o pagamento de juros. Ela fica como um saldo, né? Na verdade, como estamos com déficit já, não é nem aumento do superávit, né? É redução do déficit, né? Ele vai ficar, então, no caixa da União. Agora, o projeto, a proposta, né, na verdade, da comissão, o relatório da comissão, ele proíbe também, assim, ele dá quase que um recado simbólico, ele proíbe a reforma de residências oficiais. O que é que significa isso? Isso, existe um dispositivo na LDO que faz várias vedações a despesas né, para o exercício. E há, dentro desse dispositivo, um parágrafo onde há várias exceções, né? E essas exceções cresceram muito nos últimos anos, né? Então, isso é uma medida, muitas vezes, importante, porque ela é muito simbólica, né? Então, vamos pensar, é preciso todo ano você ter reforma, você ter construção nessas residências oficiais ou aquisição de automóveis. Então, foi uma decisão do relator que muitas vezes o valor financeiro não é tão expressivo, mas também é um ato simbólico e que demonstra que, de uma maneira, todos estão contribuindo para a redução do déficit. Um governo mais espartano?
austero. Mais austero? É. Então, o próximo presidente não vai poder chegar e reformar o Palácio da Alvorada, como foi feito há 2 anos. A princípio, não. Nem as casas dos próximos senadores, que a gente tem uma renovação de 2/3 do Senado. Dos imóveis funcionais, sim. Dos imóveis funcionais. O que é que você considera mais importante, né, com toda essa sua experiência, mais importante dessa LDO, com tantas diferenças que ela tem em relação às leis passadas? Eu acho que alguns pontos importantes. O primeiro, eu acho que essa LDO, ela está usando melhor, está usando mais o potencial, o mandato que a Constituição deu para a LDO. Né? Então, ela está entrando em temas que, onde, historicamente, acabavam não se entrando por se julgar que não era conveniente. Então, essa questão das renúncias tributárias é importante. Há uma série de medidas para assegurar recursos mínimos para áreas consideradas prioritárias. Então, por exemplo, a saúde, a educação e a assistência social estão sendo priorizados no orçamento. O que acontece? Com o teto de gastos, a despesa total da União só pode crescer pela inflação. Então, o que você tem? Você tem toda despesa que cresce mais que a inflação pressiona as outras despesas, né? Porque não tem de onde está ali, né? Exatamente, não tem de onde tirar. Então, toda despesa que crescer mais que a inflação pressiona as mais despesas. O poço agora tem fundo e teto. Tem, exatamente, né? Então, por exemplo, a educação poderia ser perdedora nisso, né? Digamos, a previdência em geral cresce mais que a inflação, né? Seja em função do ajuste real dos benefícios, ou seja, em função do aumento de beneficiados. Então, ela pode, por si só, pressionar. Pessoal também, por exemplo, os baixos ajustes que foram lá parcelados em 2016, que são pagos agora, muitos deles serão um aumento acima da inflação. Né? Então, mesmo não havendo essa autorização para novos reajustes, já há reajustes concedidos e que vão impactar 2019. Essa conta, digamos, já está considerada. Né? Então, garantindo que a educação garanta o orçamento atual de 2018 mais a inflação, ela está sendo, digamos, blindada, preservada de ser afetada pelas demais áreas que crescerão acima da inflação. A mesma coisa para a assistência. E a saúde, no caso, se resgatou uma proposta que entrou já na LDO no ano passado, mas foi vetada pelo Executivo, que é garantir um mínimo per capita, ou seja, o piso da saúde ele será reajustado também pela taxa de crescimento populacional calculada pelo IBGE. Então, eu garanto um gasto mínimo per capita. Então, a gente não vai ter redução, porque se temia em algum momento que com o teto, na prática, a gente tivesse redução, não só o congelamento, mas a redução dos investimentos das despesas de saúde e educação. Isso. A saúde, como o gasto da saúde sempre foi muito próximo do piso, então a saúde não tem muito como perder. Agora, a educação realmente ela corre muito mais risco, porque há já muitos anos a despesa com a educação é muito acima do piso. Então, digamos, ela poderia ser comprimida sem violar o piso da educação. Então, garantindo esse recurso, garante que a educação fica preservada para 2019, em relação a 2018. Vinícius, se o próximo governo que entrar discordar completamente da proposta de orçamento que vai sair a partir dessa LDO, o que pode ser feito? Ele pode mandar Claro, o governo primeiro pode vetar, né? O governo pode, claro, também influenciar a sua base aqui, para que durante a votação na CMO ou no plenário do Congresso haja modificações. Depois, ele tem poder do veto também, e caso mesmo que a lei saia depois, diferentemente do que ele gostaria, ele pode enviar um projeto de alteração da LDO. Isso é algo comum. A LDO atual, por exemplo, teve já 3 projetos de alteração, né? E fazer os ajustes que ele entender necessários. Digamos que a situação econômica melhore, ou ele julgue que deve ser outras as medidas tomadas, ele pode encaminhar o projeto, o Congresso aprecia e vota. Vinícius, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e sua presença aqui na TV Senado. Obrigado. Bom, ficamos por aqui. Você pode rever esse programa na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.